A paz do Senhor, irmãos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre adoração e qual o sentido da adoração. Por que nós adoramos? Nós somos chamados para adorar o Senhor. Nós somos atraídos a adorar o Senhor. E eu quero ler o Salmo 148, que diz assim: Aleluia! Louvai ao Senhor, o Deus dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o vós todos os seus anjos. Louvai-o vós todos seus exércitos celestiais. Louvai o sol e lua, louvai-o vós todas as estrelas brilhantes. Louvai-o vós os mais altos céus e vós, águas que estáis acima do firmamento. Que eles louvem o nome do Senhor, porquanto ele ordenou e foram criados. Então há uma ordenança, há um chamamento à adoração. Ele os estabeleceu para todo o sempre, ao promulgar uma lei que não passará. Louvai ao Senhor os da terra, cetáceos e profundezas todas, relâmpagos, granizo, neve, neblina, vendavais, tempestades, todos dóceis à sua palavra. Montanhas e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todos os rebanhos domésticos, répteis, aves que voam e todos os demais seres vivos, reis da terra e todos os povos, governantes e todos os magistrados da terra, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem o nome do Senhor, pois o seu nome é o único sublime, sua majestade está acima da terra e dos céus. Outorgou glória e poder a seu povo e tem recebido louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Então todos os seres se submetem ao Senhor. No Salmo 148 nós vemos que todos os seres se submetem ao Senhor. E nós vemos que a adoração não se restringe apenas a nós, seres humanos. Os anjos adoram. Nós vemos aqui no versículo 2 do Salmo 148, louvai todos vós seus anjos, louvai vós todos seus exércitos celestiais. Os anjos, eles são mensageiros de Deus, eles adoram. Eles orquestram o louvor oferecido no céu. Em Apocalipse 4, nós vemos ali um relatar de como é a adoração no céu. De como os quatro seres viventes adoram, de como os anjos adoram. E eles foram criados para esse fim, como mensageiros de Deus. Os anjos foram criados para orquestrar a adoração no céu. Nós adoramos como resposta da nossa redenção em Jesus, em obediência consciente. Lá em Romanos 12, fala que o nosso culto é racional. Nós somos chamados à adoração consciente, a uma obediência consciente. E nós adoramos como resposta à redenção de Jesus por nossas vidas. A salvação que o Senhor nos deu. E de acordo com Romanos 8, 19 e 22, a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. Então, qual é a ardente expectativa da criação? Que os filhos de Deus sejam manifestados. Porque a criação ela foi submetida à vaidade do homem. Devido ao pecado, a criação ela foi submetida à escravidão pelo homem, né? À vaidade do homem. Por quê? Porque o pecado trouxe uma distorção no relacionamento do homem com a natureza. Quando entrou o pecado no mundo, essa relação homem-natureza ela foi distorcida. A nossa relação com a criação foi distorcida devido ao pecado. A criação está sujeita à vaidade do homem. E quando nós vemos tufões, furacões, terremotos, secas, enchentes, são apenas algumas evidências do desequilíbrio da natureza. Mas nós temos uma esperança definida
é o dia em que toda essa frustração será removida. A criação, ela aguarda, ela geme, como dores de parto, né? Está dizendo em Romanos 8, pela revelação da glória de Deus em nós. A glória que será revelada a nós, ela aguarda, ansiosa por isso. A nossa esperança é de um novo céu e uma nova terra. Com a glorificação da igreja na volta de Cristo, a terra será regenerada ao seu estado original. E é isso que a criação aguarda. É isso que a natureza aguarda. Então os anjos e os homens adoram. A criação, a natureza, ela geme, ela sofre, padece como em dores de parto, com uma ardente expectativa pela glória que será revelada em nós. E a adoração, ela é uma resposta adequada a Deus. E eu quero trazer 3 razões pelo qual a adoração ela é uma resposta adequada a Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a adoração é recomendada ao povo de Deus. Então, desde Abraão, quando ele oferecia sacrifício de animais, ali era um modo de adoração ordenada, um modo de adoração que existia antes de Jesus ter vindo e nos dar livre acesso ao Pai. Então, era uma adoração recomendada ao povo de Deus. Eles adoram porque a adoração é ordenada e encorajada. Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 19, diz assim: prostrai-vos diante do Senhor, no esplendor da sua santidade. Tremei diante dele, terra inteira. Então, é um encorajamento para prostrarmos diante do Senhor. A palavra do Senhor nos encoraja, a palavra do Senhor nos ordena a estarmos em adoração. Em Salmo 95, versículo 6, há um outro encorajamento. Vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, nosso Criador. Como adorar? Uma forma de adoração, um convite. Vinde, adoremos, prostrados e nos ajoelhemos. Uma forma do nosso corpo estar. Adoração também é um modo de como o seu corpo reage a isso. De como você se coloca diante do Senhor, com todo o seu ser, com corpo, alma e espírito diante de Deus. Salmo 100, versículo 2 diz: rendei culto ao Senhor. Como? Com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvor. Então, a adoração ela é ordenada e encorajada na palavra de Deus. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde, adoremos e prostrados, nos ajoelhemos. Ou prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade. Então há um modo, há uma postura que a palavra de Deus nos ensina de como reagir, de como dar uma adoração adequada ao Senhor. Em segundo lugar, a adoração ela é uma resposta adequada porque está fundamentada no próprio caráter e nos atributos de Deus. Porque é tão importante nós termos intimidade com a palavra de Deus, intimidade com o Senhor. Porque é tão importante nós termos essa curiosidade de descobrir sobre Deus todos os dias. Porque a adoração, uma resposta adequada a Deus, ela está também fundamentada no próprio caráter e nos atributos de Deus, que nós só conhecemos e descobrimos de acordo com a palavra dele. Precisa estar fundamentada na grandeza, na majestade e no esplendor de Deus. No Salmo 29, versículo 2, diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua majestade. Há uma causa, há um motivo. Por causa do esplendor, nós adoramos por causa do esplendor da majestade de Deus. E damos a glória devida ao seu nome. A glória que o Senhor merece. Tributamos ao Senhor louvores na beleza da sua santidade. O nome de Deus é o reflexo de tudo que Deus é. Adorar a Deus no esplendor glorioso da sua majestade. São duas posturas de quem conhece, de quem fundamenta a sua adoração no próprio caráter e nos atributos de Deus. No Salmo 145, nos versículos 3 ao 5 diz:
O Senhor é grande e muito digno de louvor. Sua grandeza é insondável. Uma geração a outra fará o louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. Pregarão sobre a sua esplêndida glória e a tua majestade. E eu meditarei sobre as tuas portentosas realizações. E eu meditarei sobre as suas grandes realizações. Nós precisamos, como diz o salmista, pregar sobre a esplêndida glória da majestade de Deus e meditar sobre as suas grandes realizações. Isso é adoração, isso é reagir ao Senhor, estar diante dele com o coração grato pela redenção que o Senhor nos deu, que Jesus trouxe até nós. Em terceiro lugar, a adoração é uma resposta adequada a Deus quando nós adoramos com convicção de que Ele é o Criador. Isso está ligado ao fato de que só Ele reina sobre nós. Ele é o Criador, Deus é o Criador de todas as coisas e só Ele reina sobre nós. E quando adoramos, quando nós estamos diante do Senhor, nós precisamos ter essa consciência que estamos adorando ao Criador. O salmista nos ensina: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Salmo 95, que nós já lemos anteriormente. Adoremos prostrados. O primeiro elemento, como nos posicionar. Mas eu só estou prostrado se eu estiver ajoelhado, com meu joelho no chão. Não, uma postura de coração. Vinde. Tenha o seu coração prostrado e ajoelhado diante do Senhor. Vinde, tenha o seu coração rendido diante do Senhor. Por quê? Aí o Salmo 95, no versículo 7 continua. Porque Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Por que eu adoro a Deus? Porque eu faço parte de um povo que é pastoreado por Jesus, ovelhas da sua mão, conduzidas por sua mão. Adorar a Deus com alegria, no Salmo 100, no versículo 2 diz, nós devemos adorar a Deus com alegria. E por essa razão, por qual razão? Qual a razão que nós temos para adorar a Deus com alegria? Porque Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quantos são os motivos? Nós temos que adorar a Deus porque a palavra de Deus nos encoraja a isso. Em segundo lugar, nós temos que adorar a Deus com adoração fundamentada no seu caráter e na sua majestade, nos seus atributos. E em terceiro lugar, nós temos que adorar a Deus porque Ele é o Criador. Em Apocalipse 4, onde descreve a adoração dos anjos, diz que, no versículo 11, diz que o nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Aí diz o porquê. Porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. Nós precisamos meditar nessas coisas quando estamos diante do Senhor para adorar. Nós precisamos estar em constante meditação de quem o Senhor é. Estar com nossos pensamentos nele, em quem Ele é. Muitas vezes estamos diante do Senhor e não temos palavras para adorá-lo. Não vem palavras, não sabemos como nos relacionar, não sabemos como dizer ao Senhor, não sabemos o que dizer ao Senhor. Mas quando nós meditamos no caráter, nos atributos de Deus, em quem Ele é, e na sua criação, e dele ser o Criador de todas as coisas, nós não falta palavras para agradecê-lo, adorá-lo, estar em constante reverência, com o coração rendido diante dele. Nós somos adoradores, adoramos ao nosso Deus porque Ele é digno e maravilhoso conselheiro, a palavra do Senhor diz, E adorando, aprendemos a nos deleitar nele. Muitas vezes temos uma visão errada do que é deleitar no Senhor. À medida que vamos adorando e conhecendo, pelo que Ele é, não pelo que Ele tem a nos oferecer. Quando nós temos essa vontade de conhecer a Deus, para entender, para que Ele se revele a nós, e Ele tem prazer de se revelar a nós, nós vamos conhecendo o verdadeiro significado
do que é deleitar no Senhor, do que é ter prazer no Senhor, do que é ter contentamento em Deus. Uma visão distorcida sobre ter contentamento em Deus é achar que Ele tem a obrigação de nos tornar ricos. Hoje em dia temos muito, ouvimos muito isso. Que em Deus, se estivermos em Deus, seremos ricos. Teremos sim uma vida abundante, uma alma abundante, uma alma plena no Senhor. Mas seremos ricos de muitas coisas, não necessariamente de dinheiro. Quando uma falsa visão de contentamento é que seremos felizes ou religiosamente avivados. Precisa transparecer isso sempre, né? Que é mais satisfatório ser invejado do que ser respeitado. É melhor ser alegre do que ser verdadeiro. E que o culto cristão será inútil a menos que seja divertido. Então são coisas que distorcem o verdadeiro significado de deleite no Senhor, de nos deleitar. O culto cristão hoje, ele se não for divertido, se torna entediante, mas porque nós perdemos essa vontade de nos deleitar no Senhor pelo que Ele é, de acordo com seus atributos. A adoração devidamente compreendida molda quem nós somos. Toda verdadeira adoração é centrada em Deus. Não existe adoração centrada no homem, mas existe adoração centrada unicamente no Senhor, que é nosso Salvador, nosso Redentor. E quando nós vamos lá para o Apocalipse capítulo 5, que tem um momento ali onde é feito um questionamento. Há um livro na mão de Deus e se pergunta em todo o universo se há alguém que é digno, se há alguém que pode pegar aquele livro e abrir os seus selos. E em nenhum outro lugar a adoração é mais clara do que em Apocalipse capítulo 5. Nós vemos ali o João está narrando que existe, que tem um trono e Deus está assentado nesse trono. Deus da glória sentado no trono e diante dele os anjos cobrem os seus rostos. Esse é o ambiente que João começa a descrever em Apocalipse capítulo 5. E um anjo emite um desafio para todo o universo. Quem é capaz de se aproximar do trono de Deus e pegar o livro em sua mão direita e abrir os 7 selos que fecham o livro? Essa pergunta é feita no céu. Quem é capaz de chegar e pegar o livro que está na mão direita de Deus e abrir os seus 7 selos? Não havia ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Ninguém é achado digno de realizar essa tarefa. E João é levado ao desespero. E quando nós lemos o capítulo 5 de Apocalipse, nós vemos que fala que João chorou muito, porque não tinha ninguém digno para abrir aquele livro, de desatar os 7 selos. Então alguém é apresentado, o leão da tribo de Judá, que também é o cordeiro, surge para pegar o livro da mão direita de Deus. E o que eu acho lindo nesse capítulo é que não diz que Jesus ele se aproxima. Diz que ele pega o livro da destra de Deus, da mão direita de Deus. Por quê? Porque Jesus ele está no centro do trono, pois ele é um com o próprio Deus. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 5 e diz que lá no versículo 6 começa a narrar. Depois vi um cordeiro, depois que faz o questionamento no céu. Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? E que não acha ninguém? Lá no versículo 6, aí continua narrando. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono. Então não diz que Jesus se aproximou de Deus, porque ele estava no centro do trono. Ele é um com o Pai. Ele está no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aqui, depois que isso acontece, narrando que Jesus
pegou o livro da mão direita de Deus, porque ele era o único digno. Começa um grande hino de adoração dirigido ao Cordeiro. E aqui começa esse hino no céu, que diz: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. A partir do versículo 13, a adoração é dirigida àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. Até então diz que Jesus era o único digno, qualificado, o único qualificado para realizar os propósitos de Deus escritos no livro, pois ele foi morto e com seu sangue comprou homens para Deus de cada tribo, língua, povo e nação. Nenhum outro tem essa qualificação, somente Jesus. Jesus, o Cordeiro Santo, Filho de Deus, que veio, que morreu por nós, que nos resgatou, que nos comprou, para hoje adorarmos a Ele, para darmos uma adoração, para reagir a isso. E a adoração é isso, é reagir a isso tudo que o Senhor fez por nós com coração grato. E quando depois começa o outro hino, a partir do versículo 13, a adoração é dirigida àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. No versículo 13 começa a dizer: Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que nele há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então, esse ambiente de adoração que nós precisamos ter nas nossas mentes para trazer e na terra entregarmos ao Senhor, para que quando chegarmos no céu, juntamente com os anjos e a natureza que hoje geme, restaurada em um novo céu e uma nova terra, possamos todos dar uma perfeita adoração ao Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde seu coração. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo, que logo a gente entra em contato.